Fala, pedagogo e pedagoga, você que chegou até aqui, assunto de pedagogia progressista, no bloco das tendências. Tenho certeza que deve estar pensando assim, poxa, o professor chegou a essa temática da pedagogia progressista, mas não vai falar da pedagogia liberal? Esse vídeo, na verdade, esses vídeos das 4 tendências, a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista, estão por algum lugar aqui em cima, abaixo, procura aí, tá? Você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, tá por aqui, ó. Ó, tem aqui, ó, Instagram e o nosso canal do YouTube. Aproveite para acessar as nossas redes sociais. Converse comigo, mande um feedback, printa aí, ó, tira uma foto e manda para mim, fala assim, professor, aquela sua aula de tendência eu gostei muito, acho que pode melhorar em determinada coisa, eu gosto de ter esse feedback, é muito legal. Bom, sem mais delongas, vamos falar agora da tendência libertadora. A tendência libertadora é aquela associada a Paulo Freire. Então, quando você olhar na sua prova e enxergar alguma coisa sobre pedagogia libertadora, já venha Paulo Freire à sua cabeça, tá bom? Ou se perguntar sobre Paulo Freire, já associe a tendência libertadora. Isso é uma técnica, uma forma de você não errar uma questão, tá bom? Então vamos a ela, essa tendência libertadora, do bloco da pedagogia progressista. Vamos falar um pouco sobre o papel da escola dentro da tendência libertadora. Bom, o papel da escola tem uma atuação não formal. A gente viu essa predominância aí dos grupos não formais dentro da pedagogia da tendência libertadora, não é isso? Então, vamos agora falar da educação, a atividade onde professores e alunos são mediatizados pela realidade, que apreendem e da qual extraem um conteúdo de aprendizagem. Vai lembrar do nosso querido Paulo Freire, em que ele fez a técnica, o método dele envolvendo os temas geradores. Não é que ele ensinava conseguir alfabetizar os jovens e adultos a partir do Ivo viu a uva. Ele perguntou, ó, o que você vindo aqui para o trabalho, vindo aqui para o nosso local de estudo, de conversa, você viu o quê? Ah, eu vi um tijolo. Então, o tijolo começa com a letra T. O que mais na sua realidade você também acha que começaria com a letra T? Ah, acho que a palavra trabalho também tem a ver. Então, o que tijolo e trabalho tem a ver? Conexão, o trabalho. Então, tijolo e trabalho começam com T, e T, trabalho. Ele ia fazendo essas associações, criando um universo vocabular a partir da realidade desse aluno, né, mediatizado pela realidade. Então, eles iam que apreendem e da qual extrai o conteúdo de aprendizagem. É a partir desta realidade que se dá o conteúdo. Então, o papel da escola tem essa relevância aí, e a partir da atuação não formal. Deixa eu apagar isso aqui para você poder enxergar melhor. Espera aí. E atinge um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem num sentido de transformação social. Esse aqui é um outro ponto importante, gente. A ideia de transformação social, tá? Gravem isso aqui na perspectiva libertadora, na tendência libertadora. É muito importante esse tópico aí, essa palavrinha-chave, tá bom? Vamos lá. Eu falei sobre temas geradores, e isso aqui não vai ser esquecido por você, porque temas geradores é um ponto importantíssimo para quem estuda a tendência libertadora. Olhou a tendência libertadora, vai associar Paulo Freire e temas geradores. Aí já vem tudo à sua cabeça, tá bom? São extraídos da problematização da prática da vida dos educandos. Foi o exemplo que eu dei, que Paulo Freire usou lá em Angicos, na sua experiência revolucionária de alfabetizar jovens e adultos camponeses, então, de modo tão rápido, em 40 dias ele já alfabetizou. Não foi à toa, ele usou um método de ensino, olha aí, um método de ensino diálogo, né, através do educador e do educando. Então, foi isso que ele foi otimizando e potencializando, de modo que ele pudesse trabalhar com os alunos, com os educandos, tá bom? Numa relação de horizontalidade, a partir o professor mantendo ali uma espécie de sendo um grupo, sendo um animador desse grupo de discussão. A perspectiva não formal é muito relevante para essa tendência, nós vimos, não é isso?
Então, o professor, nesse caso, ele se torna um animador, ele vai fomentar essas discussões. E é preciso muita articulação para fazer debates, articulações, diálogos a partir da realidade das pessoas, dos educandos. E quando medio debates ou tento fazer lives ou articulo uma discussão, eu sempre tento pegar um gancho da fala de uma pessoa para poder trazer. Lá no doutorado a gente faz muito isso. Então, e você tenta fazer esse papel de animador da discussão, ó. E o que você acha? Né? Então, tá, beleza, você achou isso aqui. E a partir desse ponto, e se fosse por um outro ponto de vista? Então, essa articulação enquanto animador, enquanto o incendiário desse grupo de discussão é o papel que o professor vai atuar ali a partir do diálogo, obviamente. Deixa eu pegar minha água aqui, gente. Passos da aprendizagem. Aqui a gente tem uma codificação, uma decodificação, depois a problematização da situação. Foi mais ou menos o que eu relatei aqui a partir da experiência de Paulo Freire. Essa problematização da situação é quando ele vai trazer a ideia de, beleza, o que tijolo e trabalho, eles custam, o tijolo custa pouco. E o seu trabalho vale muito? Então, essa problematização da situação é o que vai ser o passo final da aprendizagem aí dentro da tendência libertadora. Porque permitirão aos educandos, esses passos aí, eles vão permitir aos educandos um esforço de compreensão, de compreensão vivido até chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade, sempre através da troca de experiência. Então, essa realidade é muito importante para que se tome o seu contexto e a partir disso você consiga trabalhar essa troca de experiência, tá bom? Em torno dessa vida prática, a realidade. Então esses são os passos da aprendizagem. Você vai codificar tijolo, depois vai decodificar o que significa esse tijolo, ou vai problematizar aquilo ali depois, ao final. Então essa codificação, decodificação, barra a problematização da situação são os passos desse método, tá bom? Dentro da tendência libertadora. Vai gerar crítica? Vai, porque de alguma forma o professor ele vai ter um papel interventor, com muitas aspas aí, porque ele vai estar conduzindo essas discussões. Né? Mas essa relação ela é horizontal, como veremos agora. Ó, essa relação, a partir do diálogo, ela é horizontal. E tem uma total identificação com a ideia crítica, a ideia das teorias curriculares críticas, a ideia de povo. Elimina-se, então, a ideia de autoridade. Nós vimos ali que a semelhança entre a tendência libertária e a libertadora é justamente essa perspectiva anti-autoritária. Não é isso? Então vai se eliminar essa ideia de autoridade. Gente, quase que não sai. Autoridade. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem? Já está quase encerrando a tendência libertadora. Vamos que vamos. Trata-se de uma não diretividade, ou seja, mas não no sentido do professor que se ausenta, tá? Olha aí, a gente está trazendo a perspectiva de não diretividade. O professor não é totalmente, ele não se abstém totalmente, mas né, tá vendo aqui o que ele está falando? Mas não no sentido que se ausenta, como em Carl Rogers. Aqui tem uma grande diferença que as bancas gostam de pegar. Então, a questão da não diretividade. Naquela tendência não diretiva de Carl Rogers e essa aqui libertadora. Vamos ver aqui a diferença. Porém, que permanece vigilante. O professor tem que estar vigilante para ver qual o assunto que está pipocando naquele grupo ali, para ele estar animando as situações. E assegurar ao grupo o espaço humano para se dizer a sua palavra. Olha, não é só a vez de falar, agora é o outro. E exprimir sem se neutralizar. Então ele vai se colocar sem se neutralizar. Aqui tem uma grande diferença. A questão da não diretividade. Então fique atento a isso, porque pode ser que apareça algo nesse sentido na sua prova, tá bom? A questão da não diretividade vai se diferenciar aqui em relação à não diretiva, a tendência liberal não diretiva. Tá bom? Então o professor ele é vigilante para assegurar ao grupo essa possibilidade de dizer sua palavra, exprimir sem se neutralizar.
Bom, pressupostos de aprendizagem para uma tendência libertadora. A educação ela é problematizadora, obviamente. Você está trazendo as questões ali que envolvem a realidade, poxa. Então, eu estou trazendo também a ideia da situação problema. Então, eu trouxe a questão do trabalho, eu trouxe esse exemplo porque a gente pode utilizá-lo até o final da explicação da tendência libertadora, né? A motivação se dá a partir da codificação de uma situação problema. Então, você vai codificar. Qual é a situação problema? É a apropriação da mão de obra do trabalhador do campo de maneira muito desfavorecendo o trabalhador, né? Usufruindo da mão de obra dele sem remuneração adequada. Então, essa é a codificação, da qual se toma, né, distância para analisá-la criticamente. Então, vamos analisar isso aqui. É isso. Então, é pegar uma situação, codificar, decodificar e transformar isso numa situação problema para analisar criticamente. Tá? Então, esse é o ponto, gente. A ideia da educação problematizadora. Apareceu na sua prova educação problematizadora, já sabe que é Paulo Freire, já sabe que é tendência libertadora. Não esqueça disso, gente. Não esqueça. Ó, não esqueça disso. Não vai errar isso na hora da prova. Porque eu já vi gente errando, porque começa a divagar muito sobre as alternativas. Falou de educação problematizadora? Paulo Freire, tá bom? Paulo Freire, tendência libertadora. Vamos lá. A manifestação na prática escolar, como o Lucchesi vai dividindo desde o início essas tendências nesses pontos. Vamos falar sobre essa tendência libertadora no que diz respeito à prática escolar. A educação ela é popular. Olha que interessante. A educação é popular, porque é justamente o que a gente vem trabalhando. A ideia de Paulo Freire, né, e as suas formulações, elas não vão se restringir à ideia da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, ou mesmo à educação popular. Né? Mas muitos professores vêm tentando colocá-las em práticas em todos os graus de ensino formal. Então, muito se fala de Paulo Freire nas universidades estrangeiras, ele já ganhou títulos honoris causa, ele é o patrono da educação. Então eu estou bolando um vídeo para colocar aqui no canal do YouTube, para poder colocar para vocês tomarem conhecimento. Muitos equívocos são feitos em relação às teorias de Paulo Freire. Muita gente não lê Paulo Freire e quer fazer divagações a partir de reflexões de terceiros. A ideia de Paulo Freire era justamente trazer uma educação problematizadora, uma perspectiva crítica. Óbvio que ele teve influências marxistas. Né? Então, a própria ideia do diálogo é uma influência do materialismo histórico, dialético de Karl Marx. E de Paulo Freire bebendo nessa fonte. E também um pouco da perspectiva da teoria da libertação. Nesse vídeo eu vou explicar melhor sobre Paulo Freire. Aqui a gente tenta trazer a instrumentalização das questões, das palavras-chave, para que você, quando pegar a questão da prova da Prefeitura do Rio, a prova do Pedro II, a prova do concurso de São Paulo, do Amapá, você que está me assistindo aqui e está estudando para o concurso de Nova Friburgo, né? Então, tem buscado aí com a professora Daniele de português, tem procurado o professor Mendel, procurado outros professores para poder se aprimorar em outras áreas e está aqui com Mentorizar, focando em conhecimentos pedagógicos. Você que tem buscado esse assunto para dominar na hora da sua prova. Se caiu algo sobre tendência libertadora, associe sempre a Paulo Freire, pense na pedagogia da educação problematizadora, pense nesse foco da educação popular, pense nos temas geradores. Então, assim, é isso, é ter ganchos. Então, qual é o objetivo aqui no Mentorizar? Não é ficar dando aulas longas, expositivas para vocês. Vocês vão perceber que as aulas, a gente tenta manter entre 15 a 25 minutos. Esse é o limite. Né, dividindo em blocos, para que você, no insight, possa pegar os pontos principais desses assuntos e possa matar na hora da prova sem ficar horas e horas estudando um conteúdo de modo fatigante, né? Muito cansaço. Então, não é essa a intenção aqui do Mentorizar, fazer com que você me assista por horas e horas. A ideia é que você, de posse desse conteúdo, possa pegar alguns ganchos, pegar alguns insights que agora vamos instrumentalizar isso nas questões. Em breve aí você vai ver alguns vídeos
também tenham questões. Então aí você vai perceber que alguns detalhes que eu trouxe aqui como relevantes, como fundamentais, vão ser cruciais para a sua aprovação, para a resolução das questões. E se você não dominou, aí sim. Então é hora de você checar o que você está errando, ir aos mapas mentais, do Mentorizar lá no site, aqui disponíveis, consultar o seu caderninho de erros, faça sempre o seu caderninho de erros, tá bom? E outra coisa, gente, essas tendências, elas muitas vezes elas se somam, né? Ou você pode estar praticando uma tendência tradicional e uma outra prática que se enquadra dentro da tendência libertadora. Então, é muito comum isso, as pessoas quando começam a estudar as tendências, eu sou o quê? Eu sou um professor da tendência libertadora ou sou um professor da tendência não diretiva, né, de Carl Rogers? Então, isso às vezes elas são fatias, né, vão se somando. Bom, a gente vai encerrar agora esse vídeo aqui de tendências libertadoras, ok? Da tendência libertadora. A gente vai voltar falando de tendência libertária no próximo bloco, beleza? Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí, quer dizer, vai lá, bebe sua água, respira, aproveita para dar uma olhada no Zap agora e daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho tem um outro vídeo sobre a tendência libertária. Fica atento aí, mentorizar para vocês. Tchau, tchau.